30 de abril de 1981. Um grupo dá os últimos ajustes num plano. É uma missão secreta. E assim, pegou a via 9, entrou no estacionamento. No estacionamento a gente entra aqui, eu quero vocês dois aqui na frente, vocês dois lá atrás, e a gente se posiciona nos setores combinados. Eu e ele vamos chegar por último. A gente vai assumir aqui, ó, o ponto vazio da nave central. Aqueles homens ali na mesa 4 estão armados. Tem certeza? Absoluta. Será que são assaltantes? Garçom, uma cerveja bem gelada, por favor. Eu acho melhor a gente chamar a polícia. Vai. Minutos depois, chega a polícia. Você viu a arma? Eles vieram naqueles 5 carros ali. Barreto, liga pra central e pede reforço. O grupo sai para a missão. A única coisa mais concreta que se tem é que a missão foi planejada e executada por 15 militares em vários veículos. 8h30. 4 dos 5 carros chegam ao estacionamento do Rio Centro. Mil pessoas esperam pelo início de um show. E aquela noite iria ser uma festa. É dia 1º de maio, dia do trabalhador, e que nós estávamos todos ali unidos em nome da democracia. E esse show, a gente tem que lembrar, ele era promovido pelo Centro Brasil Democrático, CEBRAD, que era uma ONG, né, ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Segundo um segurança do Rio Centro, pouco antes das 9 horas, o 5º carro chega. Vamos dar um telefonema. Somos da serviço. Que tipo de serviço? Nós somos do Exército. O senhor pode se identificar? O capitão Wilson Machado, 34 anos, é do corpo de elite do Exército Brasileiro. Ele tinha orgulho de fazer parte da equipe de motociclistas que dava proteção ao presidente da República nas visitas ao Rio de Janeiro. Até que houve um acidente e ele ficou impossibilitado de continuar essa carreira de motociclista, de batedor, e foi aí que ele acabou cooptado pela repressão. Ao lado do capitão está o sargento Guilherme do Rosário, 35 anos. Ele era especialista em explosivos. Ele foi convocado para essa missão por causa disso. Enquanto o apresentador anuncia as atrações da noite, segundo o segurança do Rio Centro, um dos homens dá um telefonema e tem uma conversa em código. Oscar, Delta, Zulu. Positivo. Logo depois, o carro para no estacionamento principal. Nove horas. A cantora Elba Ramalho abre o show. Eu estava no palco cantando uma música do Zé Ramalho chamada Banquete dos Signos. A plateia estava serena, tranquila, participante, feliz. 20 minutos depois, uma explosão. O estacionamento estava todo lotado. Muito carro mesmo. Deve ter sido nessa altura aqui, ó. Entre esse 9 e o 10 aqui, mais ou menos, que aconteceu a explosão. Eu vi, tinha um morto dentro do carro. E tinha um outro que já tinha saído do carro pedindo socorro. A primeira reação das autoridades é divulgar que os 2 militares teriam sido vítimas de um atentado terrorista praticado pelos comunistas. Mas os fatos provaram. Os 2 militares não eram vítimas, e sim os culpados.
um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro. A música popular brasileira inteira estava lá. Se acontecesse essa bomba lá mesmo, ia morrer todo mundo. O Linha Direta Justiça localizou o coronel Wilson Machado, o homem que dirigiu o carro em que estava a bomba do Rio Centro. No fim do programa, Boa noite. O Linha Direta Justiça continua a série jornalística sobre os casos policiais e jurídicos que marcaram o país. No programa de hoje, você vai ver o caso Rio Centro, um atentado à bomba que marcou a história do Brasil e que poderia ter causado uma tragédia de grandes proporções. Um militar morreu e outro ficou gravemente ferido. 24 anos se passaram e ninguém nunca foi punido e jamais será. Para a Justiça, o caso está encerrado. Mas uma pergunta continua sem resposta. Os 2 militares que carregavam a bomba que explodiu estavam ali por vontade própria ou cumprindo ordens do alto comando militar? O Exército é uma instituição que funciona com hierarquia e com disciplina. Então, é inadmissível que um capitão e um sargento façam atos dessa natureza sem conhecimento de seus superiores. Essa bomba não é para matar ninguém. E ela apareceu lá no Rio Centro exclusivamente sob a responsabilidade do capitão, que era o motorista da viatura dele, do Puma dele, e do sargento, que na realidade, no meu entender, era o chefe daquela ação. O capitão não ia partir para uma empresa dessas se não tivesse acobertado. E o capitão, apesar de tudo isso, foi protegido. A bomba do Rio Centro não foi um fato isolado. Ela fazia parte de uma série de atentados que, na época, aterrorizavam a sociedade brasileira. Os responsáveis eram grupos anticomunistas, integrados por militares ligados à repressão e descontentes com o processo de abertura política, que encerrava quase 20 anos de ditadura militar. Agora vamos conhecer alguns episódios dessa história dramática. Organizações de extrema-direita fazem atentados a bancas de jornal que vendem publicações ditas subversivas. Então, praticamente todo dia havia um ou vários episódios de reação violenta à normalização democrática que estava em caminho, né? Somente nos 8 primeiros meses de 1980, 46 atentados foram registrados no Brasil. Grupos anticomunistas assumem os ataques. O objetivo é espalhar a desordem e enfraquecer a política de abertura democrática do presidente, o general João Batista Figueiredo. É para abrir mesmo e quem quiser que não abra, eu prendo, arrebento, não tenha dúvida. Os grupos dentro do governo, dentro das Forças Armadas, até dentro do próprio Exército, eles se dividiam muito entre aqueles generais que achavam que estava na hora de começar realmente a preparar uma sucessão civil e aqueles que se encastelaram ainda numa posição radical, achando que a ditadura ainda poderia dar alguns frutos. Repressão, ela até a primeira metade dos anos 70, eu diria que ela foi institucional. A estrutura dos doicodes,
Tudo isso aí fazia parte de um sistema bem organizado, institucional, orgânico mesmo, né? E quando esse sistema começou a ser desarticulado, a chamada repressão caiu na clandestinidade, né? Sede do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, 1h30 da tarde. Esperando alguém? Não, senhora. É que eu gostaria de entregar esse envelope para o presidente da OAB e não sei como fazer. Olha, eu sou funcionária da casa. Se o senhor quiser, eu posso deixar na sala dele. Não vai incomodar? Não, de jeito nenhum. Então, por favor, leve com cuidado. Pode deixar. Uma funcionária deixa o envelope na sala do presidente, o doutor Seabra Fagundes. Dona Lida, secretária do presidente da OAB, volta do almoço e passa a conferir as correspondências do dia. Se fosse pessoal ou confidencial, ela colocaria na minha mesa, só eu abriria. Então, certamente, esse envelope não tinha nenhuma referência desse tipo, por isso ela abriu, como abria toda a correspondência. Pois não? Assim, eu subo em seguida. Até logo. Quando cheguei lá, realmente, o quadro era, o contestador era terrível. A sala dela tinha sido absolutamente destruída, totalmente destruída. Ela estava muito mal, já tinha sido parcialmente mutilada pela força da explosão e não tinha sido possível salvar. A OAB estava naquela ocasião, estava na linha de frente da resistência democrática, da exigência de normalização institucional rápida, né? E então a ordem era como que um símbolo naquela ocasião que precisava ser intimidada. 3 da tarde. A bomba da OAB é notícia em todas as rádios. É quando a assessora do vereador, Antônio Carlos de Carvalho, chega à Câmara do Rio de Janeiro. Um opositor do regime muito forte, uma pessoa que ia para a tribuna, que fazia manifestação, que organizava as coisas, que abriu o gabinete dele. Vocês estão sabendo que explodiu uma bomba na OAB. A gente tem que avisar o pessoal lá em cima para não abrir nenhuma correspondência. Eu tô tentando fazer isso, mas o ramal só dá ocupado. Então eu vou lá avisar. Eu falei, então vou lá avisar. Eu me virei, quando eu me virei, teve um estrondo. E a gente tentou subir e a segurança não permitiu. Disse, não, para aí, vocês não vão subir, espera aqui que nós vamos descer com o seu Ribamar. José Ribamar de Freitas era chefe de gabinete do vereador Tonico de Carvalho. José Ribamar é levado para o Hospital Souza Guiar. Ele perde o braço esquerdo, 2 dedos da mão direita e fica cego. Naquele mesmo dia, uma outra carta-bomba é localizada no prédio da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no centro do Rio de Janeiro. A bomba foi desativada e levada para a perícia. Mas como em todos os outros casos, nunca foi encontrada nenhuma pista dos autores dos atentados, como no ocorrido na Ordem dos Advogados do Brasil. A sociedade brasileira estava indignada com o terror. No dia seguinte, uma multidão acompanha o enterro de Dona Lida, morta no atentado à Ordem dos Advogados do Brasil. Isso marcou a minha vida para sempre. Quer dizer, eu certamente me tornei uma pessoa diferente. Agora, o que efetivamente me chocou mais foi a omissão das autoridades em relação à apuração. O retrato falado dessa pessoa foi publicado no Globo, inclusive, sem boca, sem nariz, sabe, sem olho. Um retrato falado que, na verdade, era um retrato mudo, né? Uma semana depois da morte de Dona Lida, a irmã dela e uma prima vão ao cemitério São João Batista. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o túmulo da Dona Lida? É.
As senhoras são parentes dela? Sim. É que eu fiquei muito emocionado com o que aconteceu. As senhoras me permitem que eu faça uma reza? Sim. Quem é? Nunca vi na minha vida. Meses depois, as autoridades prendem o agrônomo Ronald James Waters e o apresentam como possível autor do atentado. Foi lá alvo de investigação com o tempo, ficou preso uns meses, foi absolvido por falta de provas e ninguém mais foi responsabilizado ou sequer incomodado por esse atentado. Oito meses depois das bombas na OAB, na Câmara de Vereadores, o pavilhão do Rio Centro, o maior centro de convenções do Rio de Janeiro, localizado no bairro de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, se preparava para apresentar um show em homenagem ao Dia do Trabalhador. O espetáculo começaria na noite de sexta-feira e se prolongaria até a madrugada de sábado, dia 1º de maio. Participariam do espetáculo artistas consagrados, todos comprometidos com o processo de redemocratização do país. Artistas como Chico Buarque, Alceu Valença, Bete Carvalho, Elba Ramalho e Fagner, entre outros. Porque o dia 1º de maio era o dia das reivindicações, né? Era o dia do protesto dos trabalhadores e nós artistas também fazíamos. Então era uma coisa que incitava o povo, né, a lutar por um Brasil melhor. Era esperado um público superior a 20 mil pessoas, mas muitas coisas estranhas aconteceram naquele dia que ficaria marcado para sempre na história do país. 10 da manhã. O comandante do 18º Batalhão da PM, Tenente Coronel de Paula, recebe ordens para suspender o policiamento do show no Rio Centro. A determinação é do comandante-geral da PM, Newton Cepeda. Ele alega que o evento no Rio Centro é promovido por uma empresa privada e dá ordens para que 60 homens fiquem de prontidão no batalhão, para qualquer emergência. Até hoje, o general Newton se nega a falar sobre o assunto. Um evento com 20 mil pessoas, mandando colocar policiamento, isso pode sobrar para mim. Uma situação muito séria. Eu não sei o que fazer. Horas depois, o comandante de Paula é detido e substituído por outro oficial. O coronel saiu do quartel direto para a cadeia. De Paula foi substituído pelo coronel Ili Marley. 3 horas da tarde. A mulher do sargento Guilherme do Rosário recebe um telefonema do marido. Sou eu. Olha, eu não vou poder voltar para casa. Você se casou com um militar, já devia estar acostumado. É que eu fui designado para uma missão, eu vou ter que cumprir. Essas operações feitas sob a rubrica de operações de segurança nacional, elas eram feitas por integrantes do Exército, a paisana, e tudo sob essa ótica era legal e era lícito. Final da tarde. A gerente-geral de operações do Rio Centro se reúne com o chefe da segurança. Você vai ficar responsável pelo estacionamento e o Martins vai cuidar da segurança interna do pavilhão. Mas, dona Ângela, a situação já está precária. Você sabe que a PM não atendeu ao nosso pedido e o Martins não está acostumado com grandes eventos. Eu sei, mas eu confio nele. Aquilo ali tinha muita coisa diferente. A princípio, eu fui deslocado. Eu, na minha função, dentro da empresa, fui tirado para mim operar o estacionamento. Eu, como chefe da segurança, que controlava tudo, fui para controlar o estacionamento. Como Vachuleque, no evento anterior, tinha tido problemas, porque ele tinha bebido demais, tinha arranjado uns problemas com as pessoas que trabalhavam no evento, a equipe pediu que não colocasse na segurança. As pessoas que trabalhavam no evento ganhavam uma a mais, né? Eu coloquei, para ele não perder essa gratificação, eu coloquei no estacionamento. Segundo testemunhas, além da falta de policiamento, existia um outro grave problema. Na época, o pavilhão de shows do Rio Centro tinha 28 portões. Naquele dia,
Apenas 5 estavam destrancados. Nessa noite estava com os cadeados. Estava com cadeado. Ninguém providenciou. Existem 28 portas no total, mas o que fala é que 23 estavam Não, trancadas. tinham 2 trancadas. 2 deles estavam com cadeado. Esqueceram de tirar. Os portões fechados. Fechados. 20 mil pessoas ali dentro, mais aquele monte de gente do lado de fora. E acontece um negócio desse. Sem policiamento adequado, portões trancados, o pavilhão do Rio Centro era uma ratoeira pronta para uma tragédia. O capitão Wilson Machado chega ao local dirigindo um Puma, acompanhado do sargento Guilherme do Rosário. Os dois estão vestidos à paisana e carregam pelo menos uma bomba. 9h20. A cantora Elba Ramalho está encerrando sua apresentação quando a bomba explode. Mas eu não percebi, nem poderia, porque tinha uma massa de som tocando, entendeu? O sargento Rosário morre na hora. O capitão Wilson está gravemente ferido. Foi tudo problema de a pulseira do relógio dele, que era metálica, e fechou o circuito e a bomba estourou ali. Homens armados e a paisana cercam o veículo. Sai, gente! Sai, isso aqui é assunto de segurança nacional! Sai! Sai, gente! Vai, pode voltar! Pessoas com trajes civis, mais armados de metralhadoras, de pistola, né? Sai daqui, isso aqui é área de segurança nacional, é um assunto de segurança nacional, vocês não podem ficar aqui. O capitão Wilson pede socorro. Tava com as vísceras na mão, né? Pedindo socorro. Finalmente, o sargento Walter, do Corpo de Bombeiros, aparece para prestar ajuda. Calma que nós vamos conseguir ajuda. A mulher que ajudou a salvar a vida do capitão Wilson era Andréa Neves, neta do senador Tancredo Neves, que estava acompanhada do noivo Sérgio Vale. Vai dar tudo certo. Calma. Mas rapaz, como é que isso vai acontecer? Tudo bem. Mas onde é que fica esse hospital, pelo amor de Deus? Hoje não vai dar tempo. Vamos pro Lourenço Jorge, que fica aqui na Barra. Vamos, rápido. Interessante isso, né? Ele pediu para ir para o Hospital do Exército, porque ele estava ali em casa, né? Apesar da explosão no carro do capitão Wilson, o show continua. Meia hora depois, uma outra bomba, ainda mais forte, estoura na subestação de luz do Rio Centro. Na hora que eu estava cantando uma música minha chamada Coração Bobo, Coração Bola, Coração Balão, Coração São João, por uma coincidência incrível, eu olho para a plateia e a plateia de repente virou ao contrário, olhou para trás. Eu nunca tinha visto isso no meu show. Se a senhora visse o tamanho da segunda explosão, ela sentisse aquelas pilastras grandonas estremecer. Sabe que é estremecer? É ser mesmo, a senhora sentiu o corpo fazer assim, ó.
Depois de 2, 3 dias que eu vim aqui no local, é que eu fui ver o que tinha realmente acontecido aqui. Ainda estava a rachadura ainda do concreto. E assim no chão, uma bola tudo queimada, sabe? No próximo bloco. No hospital, o capitão Wilson Machado, ferido pela explosão no Puma, pede para falar com o SNI. Nós imaginamos, isso aí vai ter uma complicação danada. E veja também, o Linha Direta Justiça localiza o homem que sobreviveu à bomba. Nós estamos fazendo uma matéria. O coronel Wilson Machado. Globo Repórter, amanhã depois de América. Ali no pavilhão acontecia o show. Se uma das bombas tivesse atingido a casa de força, o pavilhão ficaria sem luz. E o pânico entre as pessoas poderia causar centenas de mortes. Se a bomba do Rio Centro tivesse sido bem sucedida, muitas pessoas tinham morrido, porque eles fecharam todas as portas, né? E não ia ter como as pessoas saírem. Aliás, eu podia ter sido duplamente vítima dos terroristas, né? Porque minha mãe na OAB e eu no Rio Centro. Segundo testemunhas, o coronel Willie Marley, comandante do 18º Batalhão da PM, nomeado naquela tarde, repreende os agentes do Exército. Se vocês não desmontarem agora as outras bombas, eu vou denunciar todo mundo. Para a imprensa e para as autoridades militares. Eu não admito isso. Eu não admito que haja mais nenhuma explosão. Foi claro? Teria havido conversa ali entre ele e esses rapazes que havia um outro artefato dentro do pavilhão, onde estava se realizando o show. E esse artefato estaria ou na caixa d'água, que era uma serpentina que passava no alto do ginásio, ou debaixo do palco. Alguns fotógrafos conseguem driblar os agentes e registram a cena. Eu voltei de novo aquele cidadão com o pinto de perito. É verdade que vocês ativaram uma segunda bomba no carro? É verdade. Que tipo de bomba era? Tipo relógio. Mas se manda daqui rapidinho. Segundo testemunhas, enquanto as outras bombas são desativadas, o capitão Wilson é transferido para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Qual é o seu nome? Barbosa. Avisa o Aloysio Reis. O telefone é 208-7742. O telefone 208-7742 era do DOI-CODE, órgão de informações e repressão do regime militar. Barbosa era o codinome do capitão Wilson Machado. Aloysio Reis era o codinome do coronel Fred Perdigão, do Serviço Nacional de Informações, o SNI. O Puma, onde a bomba explodiu, era do capitão Wilson, mas o documento do carro estava em nome do DOI-CODE. E essa operação era do conhecimento e era planejada e executada segundo as ordens do general Newton Cruz, que na época era o chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações, e o coronel Fred Perdigão. O coronel Fred Perdigão morreu em 1996 e sempre negou qualquer envolvimento no atentado. O general Newton Cruz, que na época chefiava a agência central do SNI, assegura que sabia que um grupo de militares iria naquela noite detonar uma bomba no Rio Centro. Mas o general se recusa a revelar o nome dos militares e afirma que a bomba não era para ser detonada no estacionamento, mas num ponto distante do local do show. Ouça o que ele tem a dizer. O meu chefe da seção de operações, coronel Ari Pereira de Carvalho, que me disse o seguinte: chefe, eu acabei de receber um telefonema do coronel Fred Perdigão. O Perdigão me disse o seguinte: ele tinha ido ao DOI e lá ele encontrou um grupo de integrantes do DOI que estavam se preparando para sair, para jogar uma bomba no estacionamento do Rio Centro. Ele tinha convencido aquele grupo lá que, já que era para fazer um protesto, e que eles iam de qualquer maneira fazer o protesto, pelo menos fizesse o protesto numa área afastada, mais afastada. Então o Perdigão acompanhou esse grupo que foi jogar uma bomba num lugar afastado. Então a conclusão minha qual é? Não vai ter mais bomba nenhuma no estacionamento. Mais tarde fui para casa. Quando estava em casa,
Aí eu tomei conhecimento pela televisão da explosão da bomba no estacionamento. O que eu fiz nessa ocasião? E foi a primeira vez que eu falei a respeito com o general Medeiros. E nós imaginamos, isso aí vai dar uma complicação danada, do jeito que aconteceu essa bomba. Não tocamos na bomba lá da outra, porque nem sabíamos onde ela tinha sido jogada e o que tinha acontecido, como de resto, ninguém ligou para essa bomba. Só ficaram com aquela do estacionamento. O general Otávio de Medeiros, ministro-chefe do SNI, em depoimento à Justiça Militar, assegurou que o general Newton Cruz não revelou toda a verdade. Segundo ele, Newton Cruz sabia do plano para explodir as bombas no Rio Centro 45 dias antes do atentado. Medeiros morreu no início deste mês, em Brasília. Eu não tenho nenhuma dúvida que houve ali uma decisão superior que levou os 2 militares ao Rio Centro carregando a bomba. De madrugada, o corpo do sargento Rosário, morto no Puma, chega ao Instituto Médico Legal para a autópsia. Era um corpo de um homem relativamente jovem, que tinha um esfacelo da genitália e do abdômen inferior. Na manhã seguinte ao atentado do Rio Centro, as placas indicativas do local amanheceram pichadas com a sigla VPR, uma organização de esquerda que na época nem existia mais. Era uma tentativa de atribuir a explosão das bombas a terroristas que supostamente queriam derrubar o governo militar. Naquele momento a versão oficial era clara. Os 2 militares teriam sido vítimas de um atentado. Veja a entrevista dada pelo general Valdir Muniz no dia seguinte à bomba do Rio Centro. Vamos ver quais são esses terroristas, quem são esses terroristas, quem são esses maus brasileiros, quais são esses materialistas. Será que esses materialistas não têm mãe, não têm pai, não têm irmãos? Não creem nessa pátria acolhedora que há de ser grande, custe a violência que custar? A bomba do Rio Centro é manchete em todos os jornais. A irmã e a prima de Dona Lida, vítima do atentado da OAB, se encontram. Oi, querida. Pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Fica calma. Você disse que era urgente. Eu sei. Você leu o jornal? Não. Explodiram 2 bombas no Rio Centro. Minha nossa. Um homem morreu. Um militar. E você sabe quem é esse homem? Não faço a menor ideia, né? Sargento Rosário. Eu sei lá quem é o Sargento Rosário. É esse aqui. Também deixa pegar. Olha. Eu não conheço esse rosto. É claro que sim, querido. Era aquele homem que a gente encontrou há 7 meses atrás no túmulo da Lida, no São João Batista. Mas é ele mesmo. Eu não sei se ele teve uma crise de consciência. O fato é que as duas, quando viram o atentado do Rio Centro e a foto dele no jornal, reconheceram imediatamente. O sargento Rosário foi enterrado com honras militares. Durante o enterro, foi lida uma nota oficial do Exército informando que o capitão Wilson e o sargento foram vítimas de um atentado. Trata-se, evidentemente, de um atentado, intencional ou não, não sei, e a que foram submetidos 2 auxiliares nossos no exercício das suas funções e que o Exército já determinou a abertura do inquérito para averiguar a profundidade dessa. Qual é a missão deles ali? Missão de informações. À tarde, o general Marcondes, comandante do 1º Exército, visita o capitão Wilson Machado. O encontro foi presenciado pelo então secretário municipal de saúde, Raimundo de Oliveira, que muito tempo depois disse o que ouviu naquele dia. Meu filho, você levante a cabeça, porque você cumpriu com o seu dever. Tudo indicava que os 2 militares é que estavam indo colocar uma bomba ali nas dependências do Rio Centro. O primeiro IPM, Inquérito Policial Militar sobre a bomba do Rio Centro, começou dias depois e era presidido pelo coronel Luiz Antônio Prado. Os peritos militares concluíram que a bomba explodiu no colo do sargento Rosário e que fora confeccionada por ele.
O médico legista Elias Freitas é chamado a depor e confirma onde a bomba estava no momento da explosão. Que a bomba estava no colo do sargento Rosário, um pouco à direita, que ela destruiu essa parte da articulação, o abdômen inferior e a genitália. Se a bomba estivesse à esquerda, eu acho que o companheiro dele, o capitão Machado, talvez tivesse morrido também. O coronel Prado, em 2 semanas, parece que já não tinha dúvida nenhuma do envolvimento do capitão Machado, não? E do sargento, quando foi dado como doente e afastado do inquérito. Pressionado pelo Exército, o coronel Prado fingiu que estava doente e se internou no hospital. 5 meses depois pediu aposentadoria. Segundo testemunhas, ele abandonou precocemente a carreira militar porque não quis compactuar com uma mentira. Em entrevista dada este ano ao Fantástico, o coronel desabafou. Quando eu vi que eu não podia apurar de acordo com a minha formação militar e moral, eu só tive um caminho, pedir o meu afastamento. Na medida que eu ia fazendo alguns interrogatórios, inclusive o extraoficialmente do capitão, é que eu comecei a formar a ideia de que realmente aquilo não era um atentado e aquela outra linha de ação, a verdadeira, ganhava mais realce. O coronel Prado é substituído pelo coronel Job Lorena de Santana. Job Lorena apresenta a versão oficial do inquérito para uma plateia de dezenas de jornalistas que estão proibidos de fazer perguntas. Apesar das evidências de que a bomba tinha sido feita pelo sargento Rosário e explodido no colo dele, o resultado do IPM assegura que os 2 militares teriam sido vítimas dos terroristas de esquerda. Há vários radicais interessados em fazer uso do terrorismo, procurando enfrentar ou comprometer os órgãos de segurança. É plausível, portanto, mediante a todas essas provas periciais assinaladas, concluir que os 2 militares foram vítimas de uma armadilha ardilosamente colocada por terceiros no carro do capitão. É cabível e justificável situar-se a suspeição de autoria do atentado no âmbito de grupos identificados com VPR, MR8 e Comando Delta. Os 2 primeiros radicais de esquerda e o último agrupando radicais de direita. Conforme bem explicitado, por mais que se diligenciasse, não foi possível encontrar indícios esclarecedores da autoria do delito. O general Walter Pires declarou que a solução do inquérito era aquela. Se a sociedade aceitasse, era aquilo. Se não aceitasse, era a mesma coisa. Procurado por linha direta Justiça, o general Job Lorena não quis gravar entrevista. O primeiro inquérito foi arquivado numa sessão secreta, no dia 2 de setembro de 1981. A imprensa continua investigando o atentado. Jornais publicam reportagens que desmontam a versão do Exército, revelam que o IPM foi uma farsa e que a bomba estava no colo do sargento. Nos anos seguintes, a Justiça recusou 2 pedidos de reabertura do caso. Em instantes, o Procurador-Geral da Justiça Militar pede uma nova investigação. Mais uma vez, ninguém é punido. Não deveria ter feito uma abertura política colocando o lixo debaixo do tapete. O Linha Direta Justiça fica frente a frente com o coronel Wilson Machado. Naquela noite, o senhor estava a serviço ou estava por conta própria? A Lua me disse. Amanhã, último capítulo. Em 1999, o Procurador-Geral da Justiça Militar pede uma nova investigação do caso. Uma série de reportagens do jornal O Globo revela fatos inéditos sobre o atentado e provoca uma reviravolta na justiça. Foram responsabilizados pelo atentado terrorista o capitão Wilson Machado, o sargento Rosário, morto pela bomba, e o coronel Perdigão. Mas
Os militares não puderam ser processados porque foram indevidamente beneficiados pela lei da anistia em 1988. Ela abrangeu os crimes cometidos de 61 a 79. E os fatos ocorridos, o chamado caso Rio Centro, foi cometido em 81. Os generais Otávio de Medeiros e Milton Cruz foram indiciados sob a acusação de que não teriam tomado providências para impedir o atentado. Mas, como o crime estava prescrito, eles não puderam ser punidos. Não deveria ter feito uma abertura política colocando o lixo debaixo do tapete. Quer dizer, na realidade, se a abertura política era efetiva para valer, quer dizer, ela tinha que ser limpa, né? Antes de tudo, né? Ela tinha que ser transparente. O inquérito do Rio Centro continua arquivado até hoje. Para a Justiça, não há mais nada a fazer. Isso vai ficar como uma mancha na história política brasileira. Quer dizer, não se pôde investigar, investigou-se o que se pôde, mas a falta de esclarecimento cabal, quem foi, por que foi, com que objetivo, quais eram as pessoas envolvidas, quer dizer, isso fica como uma grande mancha na história brasileira. O capitão Wilson Machado não é punido. Ele recebe 3 promoções do Exército e chega à patente de coronel. Atualmente, ele está reformado. Ele não foi protegido só no inquérito, não. Nas Forças Armadas, um oficial qualquer para ser promovido tem exame de saúde antes. Eu duvido que venha se passar do exame de saúde. Como é que ele nunca compareceu diante de uma autoridade, de um juiz nem de um promotor? Devo dizer que negociei um pouco a presença dele na auditoria, numa audiência. E depois o general Reinaldo me chamou dizendo que o Walter Pires dissera que mandava prender o general Gentil se ele liberasse o capitão Wilson Machado para comparecer perante o juiz para prestar esclarecimentos. Hoje, o Wilson Machado mora no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, num edifício de classe média alta. A repórter Mônica Marques conseguiu localizá-lo em um supermercado. O homem que dirigiu o carro onde explodiu a bomba do Rio Centro traz no braço as cicatrizes. Boa tarde, Coronel Wilson Machado, tudo bem? Meu nome é Mônica Marques, eu sou repórter da TV Globo. Queria conversar com o senhor rapidinho. Nós estamos fazendo uma matéria sobre o caso do Rio Centro e eu queria conversar. O senhor pode parar rapidinho para conversar com o senhor? 1 minuto, Coronel. Coronel, só tem uma pergunta para fazer. Naquela noite o senhor estava a serviço ou estava por conta própria? O que o Exército fala é que não teve nada a ver com aquela noite, que o senhor entrou junto com o sargento Guilherme por conta própria. É verdade? 1 minuto, Coronel. A gente para 1 minutinho, por favor. Por favor. Por favor. Coronel, nenhuma palavra, Coronel. Passaram-se 20 anos. Por que o silêncio tanto tempo, Coronel? O homem que guarda toda a verdade sobre a bomba do Rio Centro dá as costas à repórter e se nega a falar. Ele prefere seguir em frente, carregando seu silêncio. Você acabou de assistir ao caso Rio Centro. Na sua opinião, o atentado à bomba foi uma missão oficial ou um ato isolado de um grupo de militares? Entre no nosso site e participe do fórum de debate. Nós queremos saber a sua opinião. O endereço é www.globo.com/linha direta. Eles foram mostrados em linha direta e, graças à sua denúncia, já estão presos. Josué Almeida de Oliveira é acusado de matar a namorada em Campo Mourão, no Paraná, no ano passado. José Romero Cosme da Silva
conhecido como Meirinho, é acusado de ter matado há 3 anos um amigo em São João da Boa Vista, no estado de São Paulo. Reportagem completa sobre a prisão deles você assiste nos próximos programas. Linha Direta volta na próxima quinta-feira, logo depois de Grande Família. Boa noite, até lá.